A Nuvem do Não Saber, por autor anônimo. Editora Paulus. Tradução Maria de Moraes Barros. Canal Leconde. Ó Deus, a quem todos os corações estão abertos e cada vontade fala, nenhum segredo é oculto de vós. Imploro que purifiqueis a intenção do meu coração com o dom de vossa graça, para que eu possa amar-vos com perfeição e louvar-vos com dignidade. Amém. Prólogo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, quem quer que seja que esteja em posse deste livro, quer como proprietário ou depositário, portador ou mutuário, delego este encargo e imploro com todo o poder e a força que os laços da caridade podem impor. Você não deve ler este livro, nem lê-lo para outros, nem copiá-lo. Tampouco deve permitir que seja lido em particular ou em público, ou copiado de livre e espontânea vontade deliberadamente, na medida em que isto seja possível, a não ser por alguém ou para alguém que, até onde você saiba, tenha decidido com firme determinação a ser verdadeiro e sinceramente perfeito seguidor de Cristo. E isto não só na vida ativa, mas também na vida contemplativa, até o ponto mais elevado que uma alma perfeita consiga alcançar nesta vida presente com a ajuda da graça, enquanto ainda habita neste corpo mortal. Deverá ser alguém que esteja fazendo e tenha feito tudo quanto pôde e o faça presumivelmente por um longo tempo, a fim de adaptar-se à vida contemplativa através das virtudes e dos exercícios da vida ativa. Se assim não for, este livro não é para ele. Confio a você mais um encargo. E peço-lhe com a autoridade que a caridade impõe, se tais pessoas de fato lerem este livro para si ou para outros, ou o copiarem, ou então ouvirem a sua leitura em particular ou em público, você deverá convidá-las, convido-os, caros ouvintes, como eu o faço com você, a reservarem tempo para lê-lo para si ou em voz alta, para o copiarem ou ouvirem a sua leitura, do princípio até o fim. Pois pode acontecer que tenha alguma coisa, ou no começo ou no meio, da qual dependa aquilo que se segue, e que não tenha sido completamente explicado naquela parte. Se assim for, haverá explicação um pouco mais adiante, ou então no final. Assim sendo, se um homem olhar uma parte e não a outra, poderia facilmente ser induzido em erro. É para evitar esses erros, tanto para você, como também para qualquer outra pessoa, que lhe peço, pela sua caridade, fazer como eu digo. Quanto aos tagarelas mundanos, que descaradamente lisonjeiam ou criticam a si mesmos ou aos outros, os espalhadores de boatos, os mexeriqueiros, os palradores e censores de toda espécie, desejaria que estes jamais vissem este livro, e eu que jamais ouvissem o canal. Nunca tive a intenção de escrever para eles, e nem eu de gravar para eles, acerca destes assuntos. Eu me recusaria a deixá-los intrometerem-se nele. Assim como também esses clérigos talentosos, ou aqueles leigos, pois não importa quão brilhantes possam ser nas coisas pertinentes à vida ativa, meu assunto não é para eles. Devemos fazer uma exceção para aqueles cujas condições externas pertencem à vida ativa e, ainda assim, por serem movidos interiormente pelo Espírito oculto de Deus, cujas decisões ninguém pode ler,
Eles estão capacitados por uma fartura de graças a partilhar da obra da contemplação no nível mais elevado. Naturalmente, não de maneira contínua, como é próprio dos verdadeiros contemplativos, mas de vez em quando. Se homens como esses lerem este livro, ele deverá servir, pela graça de Deus, como uma grande fonte de energia. O livro divide-se em 75 capítulos, sendo que só o último especifica indícios particulares pelos quais uma pessoa pode descobrir, através da experiência, se ela é ou não chamada por Deus para exercitar-se nesta obra da contemplação. Capítulo 1. Os 4 degraus da vida cristã. E como aquele para quem este livro foi escrito progrediu em sua vocação. Proêmio. Meu amigo espiritual em Deus, peço-lhe e imploro que preste cuidadosa atenção no progresso de sua vocação e no modo como foi chamado. Agradeça a Deus do fundo do coração, para que com o auxílio de sua graça você possa permanecer firme na condição, no grau e no modo de vida que você empreendeu com plena deliberação, apesar de todos os ataques sutis de seus inimigos físicos e espirituais. E assim possa conseguir vencer até chegar à coroa da vida que dura para sempre. Amém. Meu amigo espiritual em Deus, você deve compreender que, segundo a nossa avaliação um tanto imperfeita, existem 4 estágios e formas de vida cristã. São eles o ordinário, o especial, o singular e o perfeito. 3 destes podem ser iniciados e completados nesta vida. E pode-se iniciar pela graça o 4º estágio aqui embaixo, o qual deverá perdurar para sempre na felicidade do céu. Estes graus são especificados aqui em ordem sucessiva. Primeiro o ordinário, depois o especial, a seguir o singular e, finalmente, o perfeito. Uma nota. O degrau e estágio ordinário é dos leigos, o especial é dos clérigos e dos religiosos, o singular é dos solitários, quer dizer, dos eremitas, e especialmente dos cartuchos. Assim podemos concluir que este livro fora escrito para um cartucho, visto que, naquela época, a vida eremítica já não era facilmente reconhecida pela Igreja. Portanto, o provável é que o autor fosse um cartucho. Fim de nota. É deste mesmo modo, penso eu, e de acordo com esta mesma sequência e aperfeiçoamento, que nosso Senhor chamou você pela sua grande misericórdia e o conduziu para Ele através do desejo do seu coração. Então, em primeiro lugar, você está bem ciente de que outrora você vivia no mundo do patamar comum da vida cristã, junto com seus amigos. E eu acredito que o amor eterno de Deus, pelo qual Ele criou e moldou você quando você não era nada, e depois o resgatou ao preço de seu precioso sangue, quando em Adão você estava perdido, não permitiria que você ficasse muito longe dele pelo modo e pela condição do seu viver. E assim, acendeu com a sua grande graça o seu desejo, e a este prendeu uma corrente de saudade, e com isto o conduziu a um estado e grau de vida bastante especial, a fim de ser um servo de seus servidores especiais, onde você pudesse aprender a viver a seu serviço de modo mais pessoal e mais espiritual do que você viveu antes, ou poderia fazê-lo no dia a dia habitual da vida. Além do mais, deu a impressão de que ele não iria deixar você sozinho tão facilmente, por causa do amor que ele sempre teve por você em seu coração desde que você começou a existir. O que foi que ele fez?
Você não percebe com quanto amor e graça Ele convocou você a subir para o terceiro degrau e modo de vida, que é chamado singular? E neste estado e modo de vida do solitário, você é instado a aprender a elevar a base do seu amor e a dar um passo adiante em direção àquele estado e degrau de vida que é o perfeito, o último de todos. Capítulo 2. Uma breve exortação à humildade e ao exercício descrito neste livro. Agora eleve os olhos, criatura fraca, e veja o que você é. O que é você? E de que modo mereceu ser chamado por nosso Senhor? Um coração cansado e infeliz é, na verdade, um coração profundamente adormecido na inércia, o qual não é despertado pela energia esboçada no amor de Deus e pela voz do seu chamado. É hora também, homem desgraçado, de preocupar-se com seu inimigo. Não se considere mais santo ou melhor somente por causa do valor desta vocação, e devido ao singular estado de vida no qual se encontra. Você deverá ser tão dócil e tão amável com o seu esposo espiritual, ou seja, com Deus, Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Ele mesmo é. Pois foi seu desejo humilhar-se a fim de ficar no mesmo nível que você, e entre todo o rebanho de suas ovelhas, foi por sua bondosa vontade que escolheu você para ser um dos seus discípulos especiais. E depois trouxe você para este lugar de pastagens, onde você poderá ser alimentado com a doçura do seu amor. Tudo isto é um penhor de sua herança, o reino do céu. Peço-lhe, pois, que avance com rapidez. Olhe para frente agora e não se importe com o que ficou para trás. Veja o que você ainda necessita e não o que você tem, pois este é o modo mais rápido de se conquistar e defender a humildade. Agora você deverá resistir ao desejo no decorrer de toda a sua vida. Esse desejo deve sempre estar agindo sob sua vontade, através do poder de Deus Todo-Poderoso, como também pelo seu próprio consentimento. Devo ressaltar um ponto. Ele, Deus, é um amante ciumento, zeloso, não admitindo qualquer outra parceria, e ele não deseja agir em sua vontade a menos que ele esteja lá sozinho com você. Ele não pede nenhuma ajuda, mas pede apenas você mesmo. A sua vontade é que você simplesmente olhe para ele e o deixe agir sozinho. O seu papel é resguardar as janelas e a porta contra invasões de pestes e inimigos. E se você estiver disposto a fazer isto, tudo o que se exige de você é que o solicite humildemente na oração, e imediatamente ele virá em seu auxílio. Invoque-o então e vejamos como você progride. Ele sempre tem a maior boa vontade e apenas espera por você. Então, o que você vai fazer? De que modo você vai comovê-lo? Capítulo 3. Como se deve executar este exercício? Porque ele tem maior valor do que todos os outros exercícios. Eleve o seu coração para Deus com um humilde impulso de amor e tome ele, Deus mesmo, como seu objetivo e não como qualquer um de seus bens. Tenha cuidado, evite pensar em outra coisa que não seja nele mesmo, de maneira que não haja coisa alguma em que a sua razão ou a sua vontade trabalhe, exceto ele mesmo. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para esquecer
todas as criaturas que Deus já criou, para que nem o seu pensamento, nem o seu desejo, em geral ou em particular, sejam dirigidos ou estendidos a qualquer uma delas. Deixe-as em paz e não preste atenção nelas. Esta é a obra que mais agrada a Deus. Todos os santos e anjos sentem alegria com este exercício e estão desejosos em ajudar com todo o seu poder para que prossiga. Quando você se encarrega deste exercício, todos os demônios ficam furiosos e se propõem, na medida do possível, a destruí-lo. Nós não podemos nem imaginar o quanto é maravilhoso o modo como todas as pessoas que habitam a Terra são ajudadas por este exercício. Sim. Sim. E as almas do purgatório são aliviadas do peso de suas penas. E também você é purificado e se torna virtuoso. E isto tudo muito mais por esta obra do que por outra qualquer. Entretanto, este é o exercício mais fácil de todos e se realiza com maior presteza quando uma alma ajudada pela graça tem consciência deste desejo. Entretanto, este é o exercício mais fácil de todos e se realiza com maior presteza quando uma alma ajudada pela graça tem consciência deste desejo. Caso contrário, seria extraordinariamente difícil para você fazer este exercício. Não se retraia, então, mas trabalhe nele até você sentir o desejo, pois quando você começa a executá-lo pela primeira vez, tudo quanto você encontra é escuridão, uma espécie de nuvem do não saber. Você não pode dizer o que é, exceto que você sente através de sua vontade um simples desejo de alcançar Deus. Esta escuridão com a nuvem está sempre entre você e o seu Deus, não importa o que você faça. E é esta que o impede de ver Deus claramente através da luz do entendimento de sua razão, ou ainda que o impede de conhecer Deus na doçura do amor em sua própria afeição. Portanto, comece a descansar nesta escuridão enquanto você puder, gritando sempre por Ele, a quem você ama. Porque, se você vai conhecê-lo ou vê-lo, de qualquer maneira, na medida em que isto seja possível aqui, terá que ser sempre nesta nuvem e nesta escuridão. Portanto, se você trabalhar neste exercício com toda a sua atenção, como eu mandei, tenho plena confiança que, pela misericórdia de Deus, você atingirá este objetivo. Capítulo 4. A resumida natureza deste exercício não poderá ser alcançado através do estudo intelectual ou através da capacidade imaginativa. No intuito de evitar que você cometa erros neste exercício e pense que seja diferente do que é na realidade, quero dizer-lhe algo mais a respeito, como de fato eu acredito que seja. É um exercício que, na verdade, não necessita de longo tempo até que possa ser executado, conforme alguns homens parecem pensar. Pois é, de todos os exercícios que os homens possam imaginar, o mais curto possível. Não é nem mais curto nem mais longo do que um átomo. Se nós seguirmos a definição de bons filósofos na ciência da astronomia, o átomo é uma partícula do tempo. Uma nota. Somente muito mais tarde a palavra átomo significará a menor partícula da matéria. Na época de nosso autor, átomo significava a menor partícula de tempo.
De acordo com um parecer corrente na era medieval, havia 22.560 átomos numa hora. O átomo era um pouco menos do que 1/6 de segundo. Hoje em dia, os nossos relógios de precisão podem medir espaço de tempo muito menores do que isso. Fim de nota. Ele é tão pequeno que, por causa de seu tamanho, é indivisível e quase imperceptível. É o tempo sobre o qual está escrito: foi-lhe dado todo o tempo, e lhe será perguntado de que modo você o empregou. E é justo que você preste contas dele, pois não é nem mais longo nem mais curto, mas exatamente igual a cada impulso isolado que se encontra no principal poder ativo da sua alma, ou seja, na sua vontade. Por quê? Nem mais nem menos do que tantas opções e desejos quantos possam existir e existem em sua vontade no espaço de 1 hora, assim existem átomos numa hora. Se você fosse restaurado pela graça segundo o estado original da alma humana, como era antes do pecado, você estaria sempre com a ajuda dessa graça, controlando aquele impulso ou aqueles impulsos. Nenhum deles passaria despercebido, mas todos chegariam até o supremo e preeminente objeto de sua vontade e seu desejo, que é o próprio Deus. Ele se ajusta exatamente às nossas almas, adaptando sua divindade a elas, e nossas almas estão ajustadas exatamente a Ele, pelo mérito da nossa criação, segundo a sua imagem e semelhança. Ele sozinho por si mesmo e ninguém mais do que Ele é plenamente competente, e bem mais do que isso, para realizar a vontade e o desejo das nossas almas. E nossa alma, por causa da graça restauradora de Deus, está plenamente capacitada para abranger, pelo amor, a totalidade dele, que é incompreensível para toda a autoridade conhecida já criado. Ou seja, para as almas dos anjos e dos homens. Estou falando sobre o conhecimento e não sobre o amor deles. É por isso que, neste caso, eu chamo suas almas de autoridades bem informadas. Agora, todas as criaturas racionais, anjos e homens por igual, têm em si, cada um individualmente, uma capacidade produtiva principal que é chamada de autoridade bem informada, e outra capacidade produtiva principal, denominada força afetiva. E dessas duas forças, Deus, que é o criador delas, é sempre incompreensível em relação à primeira, ou seja, a força produtiva, mas com a segunda, que é a força afetiva, ele é, em cada um individualmente, plenamente compreensível. Tanto assim que uma alma afetiva em si, e por causa do amor, seria capaz de compreendê-lo. Ele, por sua vez, é de todo competente para preencher todas as almas de homens e anjos que possam existir. Este é o eterno e maravilhoso milagre do amor, que jamais terá fim, pois ele deverá sempre operar em você e não deixará jamais de fazê-lo. Deixemos que compreenda isto aquele que pode fazê-lo através da graça, pois a experiência deste milagre representa felicidade sem fim, sendo que seu oposto representa eterno sofrimento. Se um homem tivesse sido reformado pela graça de maneira a ter permanente controle sobre os impulsos da vontade, jamais ficaria sem o gosto daquela doçura eterna desta vida, ou sem o alimento completo na felicidade do céu. É de sua natureza ficar sem estes impulsos. Assim, pois, não fique surpreso
se eu o estiver induzindo para este trabalho. Este é, conforme deverá ouvir logo mais, o exercício no qual o homem teria persistido, caso não tivesse pecado. O homem foi feito para este trabalho, e todas as outras coisas para o seu próprio bem, a fim de ajudá-lo e impulsioná-lo a prosseguir nisto. Através deste exercício, ele deverá ser recuperado. E, por esta necessidade, ele cai fundo e cada vez mais fundo no pecado, e mais distante, mais longe de Deus. Com um contínuo e perseverante trabalho somente neste exercício, sem nada além disso, o homem continua a elevar-se para o alto e cada vez mais alto, afastando-se do pecado e para perto cada vez mais de Deus. Portanto, organize bem o seu tempo e a forma como o utiliza. Nada é mais precioso do que o tempo. Uma pequena partícula de tempo, por menor que seja, é preciosa, pois devido a ela, o céu pode ser ganho ou perdido. Este é o sinal de que o tempo é precioso. Deus, que é o doador do tempo, nunca dá duas partículas de tempo juntas, mas uma após a outra. Isto porque ele se recusa a inverter a ordem e a cadeia regular das causas em sua criação. O tempo é feito para o homem, e não o homem para o tempo. Por isso Deus, que é o regente da natureza, ao dar o tempo, recusa-se a antecipar o impulso natural na alma de um homem, o que é exatamente igual a uma partícula só de tempo. Assim é que no julgamento, o homem não terá desculpa diante de Deus no momento que prestar contas do emprego de seu tempo. Ele não terá condições de dizer: o Senhor deu 2 tempos simultaneamente e eu tenho apenas um só impulso imediato. Agora eu ouço você dizer tristemente: como devo fazer? Já que o que o Senhor diz é verdade, como que eu vou prestar contas de cada partícula do tempo separadamente? Eu, que tenho agora 24 anos de idade e que jamais, até o dia de hoje, dei atenção ao tempo. Se eu tiver que fazer compensações agora por causa do que acaba de escrever, isso não poderá acontecer, como o Senhor bem sabe, de um modo natural ou através de qualquer graça costumeira, a qual eu pudesse controlar ou compensar por algumas partículas a mais de tempo do que por aquelas que ainda estão por vir. Sim, e ainda mais do que isso. Estou bem ciente, por experiência, que sobre os tempos ainda por vir, eu não serei capaz de manter o domínio de 1 entre 100, por causa da minha grande fragilidade e lentidão espiritual. Meu raciocínio é irrefutável. Ajude-me, pelo amor de Jesus. Isto, pelo amor de Jesus, está muito bem dito. Pois é aí, no amor de Jesus, que se encontra a sua ajuda. O amor é tão poderoso que torna tudo natural. Portanto, ame a Jesus e tudo o que Ele tem será seu. Pela sua divindade, Ele é o Criador e o doador do tempo. Pela sua humanidade, Ele é verdadeiramente o guardião do tempo. E pela sua divindade e humanidade juntos, Ele é o mais verdadeiro dos juízes
e o contabilista mais fiel no emprego do tempo. Ligue-se, portanto, a Ele pelo amor e pela fé. E em virtude desse laço, você será um sócio regular dele. E todos os que se encontram tão bem ligados a Ele pelo amor, ou seja, de Nossa Senhora a Virgem Maria, que estava cheia de graça na preservação do tempo, e de todos os anjos do céu, que nunca podem perder tempo, e de todos os santos do céu e da terra, os quais, pela graça de Jesus, mantêm o tempo em imparcialidade perfeita por causa do amor. Olhe e veja quanto conforto existe. Entenda isso como um teólogo o entenderia, hein? E tire o melhor proveito. Uma advertência, porém, eu lhe faço acima de todas as outras. Não vejo quem possa sinceramente reivindicar esta sociedade com Jesus e sua Santa Mãe, com os anjos do céu e também com os seus santos, a menos que seja um homem que faça tudo quanto estiver ao seu alcance, com a ajuda da graça, para valorizar o tempo. Isto para que possa ser visto como alguém que tire algum proveito de sua parte, por pequeno que seja, para o bem de toda a sociedade, como cada um dos outros faz pelos seus. Portanto, preste cuidadosa atenção a este exercício e ao modo maravilhoso como ele age dentro de sua alma. Pois quando é bem compreendido, ele nada mais é do que um súbito impulso, algo que chega sem avisar, elevando-se, voando rapidamente até chegar a Deus, como a faísca voa para cima, partindo do carvão ardente. Maravilhosa também é a quantidade desses impulsos que podem ocorrer dentro de uma hora, numa alma que esteja adequadamente preparada para este exercício. Todavia, sobressaindo-se numa atividade dentre estas todas, um homem pode perfeitamente, de repente, ter esquecido toda a coisa criada, e com a mesma rapidez, após cada impulso, e por causa da corrupção da carne, a alma cai novamente até chegar a atingir algum pensamento ou alguma ação já executada ou inacabada. Mas que importa? Pois prontamente ela se eleva novamente, tão de repente como aconteceu na vez anterior. Assim, portanto, pode-se entender logo o método deste trabalho e perceber claramente que ele se encontra muito afastado de qualquer fantasia ou falsa imaginação ou opinião sutil, uma vez que todas estas não são ocasionadas por aquele simples, devoto e humilde impulso do amor, mas por um raciocínio orgulhoso, especulativo e excessivamente imaginativo. Estas orgulhosas e elaboradas especulações devem sempre ser esmagadas e calcadas fortemente sob os pés, caso este exercício deva ser verdadeiramente compreendido com a pureza do espírito. Quem quer que leia ou ouça este exercício poderá pensar que pode ou que deveria realizá-lo por meio de um trabalho intelectual. Assim, ele para e fica quebrando a cabeça, procurando um modo de realizá-lo. E com tais engenhosos raciocínios, ele violenta a sua imaginação, talvez até além da sua habilidade natural, de modo a planejar um meio falso de agir que não se adapta nem ao corpo, nem à alma. Realmente, tal homem, seja ele quem for, está perigosamente iludido. E é assim, a não ser que Deus, na sua grande bondade, lhe mostre a sua maravilhosa misericórdia e rapidamente o conduza para longe de suas imaginações, a fim de colocá-lo humildemente sob a direção daqueles experientes neste exercício, porque senão ele está tomado por frenesis, ou então será alvo de grandes prejuízos,
ou ainda será atraído por pecadores espirituais e artifícios do diabo. E através destes, ele poderá facilmente ser despojado de seu corpo e de sua alma por toda a eternidade. Portanto, pelo amor de Deus, tome cuidado neste exercício e de nenhum modo trabalhe com seus sentidos ou com a sua imaginação. Pois eu lhe digo sinceramente que este exercício não pode ser alcançado através do trabalho deles. Digo sinceramente que este exercício não pode ser alcançado através do trabalho deles. Assim, pois, deixe-os e não trabalhe com eles. Ora, quando eu chamo este exercício de nuvem ou de escuridão, não pense que se trata de uma nuvem formada de vapores que flutuam no ar, ou de uma escuridão igual àquela que você tem em sua casa à noite quando a vela se apaga, pois tal escuridão, ou tal nuvem, você pode certamente imaginar por meio de fantasias sutis, como se estas estivessem diante de seus olhos, mesmo no dia mais claro do verão. E, igualmente, na noite mais escura do inverno, você pode imaginar uma luz clara brilhando. Mas abandonemos esta falsidade, hein? O que quero dizer não é nada disso. Quando eu digo escuridão, quero dizer uma privação de conhecimento, exatamente como qualquer coisa que você não sabe ou esqueceu é escura para você, porque você não a vê com seus olhos espirituais. E por esta razão, aquilo que está entre você e o seu Deus é designado não como uma nuvem do ar, mas como uma nuvem do não saber.